Seja muito bem-vinda ao canal. Hoje a gente vai falar sobre o Outubro Rosa com muita força, porque a gente tem conhecimento aqui hoje. E é isso que eu gosto de trazer para você. Conhecimento. Porque a gente começa a ver aí, né, as postagens, o mundo rosa e a gente não sabe, né, o que é isso? O que isso representa verdadeiramente para as mulheres, né? O que esse Outubro Rosa quer dizer. E hoje eu trouxe uma especialista, você vai adorar conhecer, ela é minha amiga pessoal e a gente tem muita afinidade porque a gente fala, né, com as mulheres e ela tem um trabalho muito lindo através da Fundação Laço Rosa, que está lá no Rio de Janeiro, que cuida dessas mulheres aí que têm e que tiveram, né, o câncer de mama. Meu nome é Fernanda Ponzetto e é um prazer ter você aqui comigo. E eu quero te apresentar a presidente fundadora da Laço Rosa, a Marcele Medeiros. Muito bem-vinda, meu amor. Obrigada! Olá, pessoal! Finalmente, viu? Porque a Marcele é muito ocupada. A Marcele tá sempre em congressos, né? Tá sempre cuidando lá da fundação. Então é difícil a gente alinhar as nossas agendas. Eu é que sou ocupada, né? Não é essa pessoa, não. Eu, no caso. Tá bom. É uma no Rio, uma em São Paulo, né? E todas no mundo. Muito Maravilhoso, muito bom. Eu quero trazer para vocês hoje aqui muita informação sobre o Outubro Rosa. E nada melhor do que uma especialista no tema, né? E a Marcele é especialista nesse tema, porque ela criou, né, essa fundação, a Fundação Laço Rosa, que é uma fundação muito importante para essas mulheres aí na luta aí, do câncer de mama. Marcele, explica um pouquinho para o pessoal, né? Como é que a fundação foi criada, né? Como é que isso aconteceu, da onde surgiu essa necessidade? Então, a Fundação Laço Rosa nasceu em 2011 de uma história pessoal. Eu tive uma irmã mais nova que descobriu câncer de mama tomando banho aos 33 anos de idade. E a partir daquele dia, quando ela sentou com a família e contou que ela tinha recebido um diagnóstico de câncer de mama naquela idade, grávida do primeiro filho, nada mais fez sentido, né? Então, daquele dia em diante, tudo se transformou. Estou falando aí de quase 10 anos atrás, a gente não tinha muita informação na internet. Sim. Você tinha uma rede social que hoje já morreu, que muita gente nem sabe. Acho que você nem tem idade para ter tido Orkut, né? Claro que não, eu sou uma pessoa jovem. Nem eu, né? Mas eu sei. Isso mesmo, vai baixando aqui, ó. Baixando. Tá bom. E a gente trocava muita informação, mas você não tinha assim muitos sites descomplicados, de linguagem fácil, para entender o que era o tal do câncer de mama, né? Porque é um tipo de tabu ainda, né? Mesmo no dia de hoje. Ainda tem muito tabu, ainda tem muita fake news, ainda tem muito lugar que complica a informação. E é uma informação muito complexa, porque não é só câncer de mama. O câncer de mama, ele é câncer de mama, ele tem tipo, ele tem subtipo. É quase como se tivesse nome, sobrenome, CPF, identidade e blá blá, e vai. E cada tipo e subtipo tem um protocolo diferente, tem um tipo de medicação diferente. E isso é importante que o paciente saiba, porque na hora que ele senta com o seu oncologista para entender qual é o protocolo que vai ser traçado, ele consegue entender quais são as melhores oportunidades, né? Então, se é um paciente que tem esse conhecimento, ele vai saber o que está disponível no mercado. Isso é interessante. Então, é uma doença, quando as pessoas falam, né, da complexidade, tem a ver com isso, né? É uma doença complexa porque ela não é uma doença única, né? São várias doenças em uma só, são múltiplos fatores. E alguns dias atrás, agora em outubro, a gente fica muito próximo, né, muito mais próximo de médicos. A Fundação ela tem um conselho científico com a curadoria de 4 grandes especialistas e outros que também colaboram. Mas quando chega em outubro, fica muito latente assim, o trabalho que esses profissionais têm, né? Principalmente o oncologista e o mastologista, o quanto de conhecimento eles precisam ter, o quanto eles precisam se atualizar o tempo inteiro para saber a fórmula certa e equilibrar a dosagem perfeita para o tipo de tumor daquela paciente, para tudo sair com a melhor chance, o melhor prognóstico possível, né? Então é algo que a ciência realmente, assim, ela é fantástica. Eu fico sempre maravilhada quando eu tenho a oportunidade de participar de congressos, de enxergar a ciência sendo feita ali e ver o quanto de mentes brilhantes estão
atrás de uma nova possibilidade, de uma nova qualidade de vida, de novas expectativas de tratamento, Ótimo. né? E é legal quando você fala isso, né? Porque às vezes a questão do Outubro Rosa, né? Ela chega nas redes sociais ou para as pessoas como algo quase que um enfeite, né? Então, não pode, né? Então é algo realmente para as pessoas compreenderem, né? Não é um Outubro Rosa só para lembrar, né? Qual que é o maior significado? De onde surgiu isso, Marcele? Você que sabe da origem, a origem. O Outubro Rosa, ele na verdade, ele precisa ser um ato político, né? Um ato político de saúde e de bem-estar do corpo feminino, né? E da saúde da mulher. E o Outubro Rosa, ele nasceu nos Estados Unidos através da Susan J. Komen, que é uma das maiores instituições focadas em câncer de mama. Coincidentemente, a Susan J. Komen foi o que inspirou a Fundação Laço Rosa. E ela tem uma história também de uma irmã que faleceu pelo câncer de mama e a outra irmã fez uma promessa de erradicar essa doença no mundo. E a Susan J. Komen hoje é uma das maiores autoridades nesse assunto. E teve um momento em que Susan J. Komen, a instituição, precisava falar com o Congresso americano. E então eles iluminaram de rosa a Casa Branca num ato político para alertar ali aos governantes de que aquilo era uma pauta importante. E isso se alastrou pelo mundo afora, né? Então, todo mês de outubro, quando as pessoas olham os monumentos iluminados, na verdade, aquilo tem uma voz política, né? Para dizer ao sistema que não está bom, que não, a verba da pesquisa está ruim, que é preciso mais investimento, que é preciso ajustar os tempos de acesso e tratamento e que é uma doença que ela mata, mas que ela é altamente curável, né? Quando diagnosticada precocemente. Que legal a ideia do ato político, né? Como se fosse uma reivindicação para uma atenção especial para a doença. É totalmente isso. É essa voz que precisa ser falada, né? Muito legal. E todos os anos, quando a gente ilumina o Cristo Redentor, e você já teve a oportunidade de ver. Sim, é lindo, né? É lindo porque muitas pessoas estão ali em prol daquilo, né? E é um momento de celebração, de fé, independente de religião, mas é um momento onde aquilo vai para os jornais e é onde o nosso discurso para o tempo certo, para o acesso à medicação certa, para o paciente ter a oportunidade certa de viver, também se alastre aí para chegar aos governos, para chegar aos tomadores de decisões, para chegar às secretarias, para chegar na população como um todo, né? E as pessoas aqui que estão assistindo a gente, para elas entenderem, né, qual é a função, né, de uma fundação que olha, né, o câncer de mama, que cuida dessas mulheres, qual é a função, além de fazer esse olhar e ver a doença como algo muito importante, né? Existem várias associações, né, de pacientes e como todas as associações de pacientes, elas representam vozes de pessoas que não sabem falar, né? No caso, o paciente, né? Não é que não saiba falar, mas muitas vezes o paciente está tão ocupado em estar doente, né? Em se recuperar, que ele não quer brigar pelo acesso certo, que ele está cansado, ele não quer ir lá e brigar que a fila está demorando muito, ele quer tratar de se curar, né? E as instituições precisam fazer esse papel. No caso da Fundação Laço Rosa, quando nós nascemos, nós já tínhamos traçado no nosso DNA que nós queríamos não ser uma associação assistencialista, como existem muitas, né, que são casas de apoio e que recebem pacientes. Esse não é o caso da Fundação Laço Rosa. Nós nascemos com DNA para fazer advocacy, que é a influência de política pública, para resgatar a autoestima, para estar no meio digital falando para muita gente de forma descomplicada, né? E o nosso papel é exatamente esse, é empoderar pessoas, empoderar mulheres para que elas possam ter as melhores oportunidades, para que elas possam passar pela trajetória da doença da forma mais branda, se é que existe alguma forma branda de se passar por isso, possível, né? Porque é o momento também da estima da mulher, onde a estima é vista de uma forma quase que uma perda, né, dessa estima, né? Essa mulher, ela sente a perda da estima. E como é que ela faz quando ela está nesse momento? Ela chega aonde? Ela chega no médico, ela chega nessa associação, ela chega na instituição. Onde que ela vai quando ela descobre Sabe que isso? eu escutei de uma paciente uma coisa que, fazendo uma reflexão, é exatamente o que acontece, né? Quando o paciente recebe o diagnóstico de câncer de mama, você tem aí dois símbolos da feminilidade que eles vão desaparecer em algum momento,
que é o cabelo e é o seio. Muitas vezes, em alguns casos, né, é necessária a retirada do seio. E isso é quase que uma morte, né, de um membro do corpo que se foi e nunca mais vai voltar. Em alguns casos você tem a reconstrução, mas aquele vazio ali fica, né? E o cabelo é a mesma coisa. E quando essas alterações corporais acontecem, é aonde o paciente perde a identidade. É onde ele se olha no espelho e aí ele tem que se confrontar com a doença, né? É onde a doença de verdade grita e fala: ok, você achou que ia ser fácil, mas não vai ser. Eu cheguei, né? A doença avisa, né? Ela tá ali. A doença está ali te né? mostrando. É no tom de pele que fica alterado, é na pessoa que fica inchada de corticoide, é no cabelo que caiu. Então o paciente se olha no espelho e ele não se reconhece mais. Ele olha e fala: eu não sou essa pessoa. Mas naquele momento ele é aquela pessoa, né? Então isso dá uma confusão. Que interessante. A perda da identidade que você falou é muito interessante, porque a mulher tem esses símbolos, né? Tem. São os nossos símbolos essenciais, né? O seio, que tem a ver com essa mulher que se entrega, que tá na vida, né? O cabelo, que tem a ver com essa feminilidade. Então, muito interessante. Você vê, quando a gente traz esse assunto, gente, é porque realmente é importante a gente perceber como essa mulher, ela é atingida pela doença, né? E o que acontece com ela. E essas mulheres, quando são informadas disso, da doença, você, na tua experiência, Marcele, com todas as mulheres que você já conviveu e ainda convive, como é que elas fazem? Como é que é esse processo de recuperação dessa estima, já que o aviso é de uma provável morte, mesmo a gente sabendo que ainda há cura, né? Como é que é isso? Hoje já não se fala muito assim, uma sentença de morte, até mesmo nos pacientes diagnosticados com câncer de mama metastático, que é um tipo de câncer que não tem cura, mas ele tem qualidade de vida e ele tem uma sobrevida, em alguns casos, bastante alta. Mas é sempre assustador, né? Receber um diagnóstico de câncer não é uma coisa bacana. Então, de fato, sim, ainda tem muito isso. O paciente recebe o diagnóstico e a primeira coisa que ele remete é a morte. E eu imagino, eu não sou paciente, mas eu sou 2 vezes irmã de paciente. Então, eu tive 2 irmãs que receberam esse diagnóstico. Por 2 vezes a minha família foi informada desse diagnóstico. Por 2 vezes eu enterrei 2 pessoas do meu sangue por esse diagnóstico. Mas eu imagino que para o paciente, na hora que ele recebe isso, o chão se abre e naquele momento ele precisa fazer uma opção. Ou ele vai se enterrar naquele chão, ou ele vai até o fundo, pula alto e sobe mais forte, né? E quando o paciente decide no tempo dele que ele vai tocar no fundo e pegar impulso para sair mais forte, a recuperação dele é diferente. E aí ele mesmo, por conta própria, começa a entender que existem caminhos, né? Que aquilo não é o fim, talvez seja um começo de uma nova pessoa, começo de dar significados diferentes a visões que existiam, o começo de uma nova oportunidade de fazer uma vida diferente. Legal. E a gente tem visto isso, né? Pessoas que estão se mostrando e dizendo: há sobrevida. Há como acontecer, há como fazer a diferença. E que é mais perto do que a gente imagina, né? Todo mundo conhece alguém que já foi impactado por um câncer e por um câncer de mama. Pois é verdade. Então tá muito próximo. Tá próximo, tá na família, tá dentro do grupo de amizades, né? Se você viveu, se você vive ou conhece alguém aí, também escreve pra gente. Se você já viveu, né, essa realidade junto de alguém, né? Escreve aí pra gente, a gente quer saber aí se você passou por esse momento, né? Como foi esse momento, conta pra gente que o que você contar, escrever aí, também pode ajudar outras mulheres. Na fundação, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto de vocês com relação às perucas, né? Me conta um pouquinho disso, eu achei tão fantástico e eu queria que as pessoas pudessem conhecer e você também aproveitar aqui e dizer como é que as pessoas podem ajudar, né? A ajuda é sempre bem-vinda. Esse projeto é um projeto que foi o primeiro projeto da Fundação Laço Rosa, né? Que foi o Banco de Perucas Online. Há 8 anos atrás, a Fundação vai completar completou 8 anos esse ano. Há 8 anos atrás, a gente idealizou um banco de perucas online. Mas você imagina a internet como era 8 anos atrás, né? Não era, né? É um negócio assim, né? Uma manivela, né? O nosso online era como? O paciente escrevia um e-mail, e o e-mail chegava com a foto dele, careca e cabeludo. Aí nós tínhamos uma junta de visagistas, muitas vezes pessoas próximas, né? E que aí falavam, bom, talvez uma peruca assim assado, e aí a gente pedia para uma rede de parceiros, a peruca chegava, esse processo todo demorava
tipo 60 dias, Caramba. né? É muito tempo Muito para quem tempo está também. doente, para quem perdeu o cabelo, precisa da Isso. coisa imediata. Isso aí. E há 8 anos atrás, isso foi um projeto inovador, já se chamava Banco de Perucas Online, mas de online não tinha muita coisa. Maravilhoso. Ó, vocês já estavam à frente já. Já estava à frente, fazendo o online acontecer manualmente. Isso aí. Mas hoje não, hoje o banco realmente ele é online, então dentro do site da fundação, quem entra lá pode olhar o estoque de perucas disponível, escolhe como se fosse um e-commerce e chega de forma gratuita na casa do paciente, em qualquer lugar do Brasil. Só que aí a gente percebeu que tinha muita gente que queria ajudar, né? Eu quero ajudar o projeto, eu quero ajudar o projeto. Olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, posso doar um cabelo? Pode, a gente aceita. Posso doar outro cabelo? Isso foi meio que virando uma epidemia de pessoas querendo fazer o bem e doando seus cabelos. O que é maravilhoso. Sim, e as mulheres querem. Às vezes eu vejo as mulheres cabelo comprido e falo, eu quero cortar, mas eu queria ajudar, eu sei que eu posso fazer alguma coisa, mas eu não sei como fazer. Não sabe né? como, não sabe para Se onde. tem tamanho para não cortar, sabe. se pode doar para quem, né? Como é que é esse processo aí? Tem um Então, processo? tem um processo trabalhosíssimo, porque não é só pegou, cortou e virou peruca do outro lado. Tá bom. Então, nós estudamos durante muito tempo como melhorar esse processo. E existe um gargalo, né, nessa cadeia, porque o doador, quando corta, ele entrega numa instituição e alguém tem que fazer virar peruca para chegar na casa do paciente. Isso é um processo. Na Fundação Laço Rosa, esse processo ele é 360. Então, o doador, quando ele doa, a partir de 20 centímetros, ele pode colocar, ele vai entrar no site da Fundação, ele vai gerar um código, que é para a gente rastrear essa doação, ele manda isso para uma caixa postal, ou ele pode enviar num dos postos de coleta credenciados. Esse é o tamanho mínimo. Esse é o tamanho mínimo, Tá, porque tá. vamos combinar que ninguém quer ter uma peruca com 5 centímetros de cabelo. Então, gente, quer cortar o né? cabelo, quer ajudar as mulheres, pelo menos 20 centímetros de cabelo. Não, pensa assim, se fosse você, aí do outro lado, você ia querer usar uma peruca com 5 centímetros de E os cabelo? cortinhos, aqueles cortinhos mais... Existem os Style. curtos, existem, são ótimos também, mas não é a regra geral. Bom, mulherada gosta de fazer isso aqui, né, gente? É, Eu sei, vocês então. aí querem o cabelo porque é bom jogar o cabelo. E também é uma oportunidade, assim, você pode ser uma pessoa loura, você pode querer ter um cabelo ruivo, você pode querer mudar, você pode querer ser muitas em Que uma, legal, né? que legal, Tem essa... que legal. E isso as mulheres veem também? Como é que é esse processo quando elas precisam e querem, né, fazer o processo da peruca? Porque há várias possibilidades, né? Nesse momento tem mulheres Várias que usam os possibilidades. lenços, as perucas, né? E quando é a peruca, ela também pode ter outra identidade. Ela pode, inclusive, brincar de como legal, ela que quer legal. ser naquele momento, né? Então, ela pode desengavetar a ruiva fatal, que ela nunca conseguiu ser, ou que ela não teve coragem de botar a tinta Maravilhoso, vermelha. Ela maravilhoso. pode ser a loura, lisa, ela pode ser a afrodescendente black power, super. Então, tem muitas possibilidades, mas a grande questão é a hora que essa paciente muda essa chave e sai da vitimização e consegue ter bom humor, tudo bem, pode parecer, você está falando porque você não passou por isso. Não, eu estou falando porque eu já vi muita gente passar por isso ao longo de 8 anos e as pessoas que conseguiram mudar essa chave e ter um senso de humor para passar e lidar com isso, lidaram de forma mais suave do que aquelas que sofreram demais. É claro que cada caso é um caso, cada pessoa sente de um jeito, Sim. cada pessoa tem, né, a sua forma de sentir. Mas, no geral, quando você tem uma mente voltada para positividade, quando você encara aquilo não como um castigo, mas como uma oportunidade, né, é a história do copo meio cheio ou meio vazio, Com né? certeza. E a gente tem possibilidades de ser diferente, né? Legal. E eu vou deixar uns links aqui para vocês verem essas mulheres positivas, né, e felizes. Para que vocês possam ver que isso que a gente está falando aqui é real, né? Isso acontece. Essas mulheres aprenderam a lidar com a doença e elas lidam com essa felicidade, que é o que você está falando pra Elas gente, lidam né? com um novo olhar, né? Tudo se ressignifica. Então é como se você olhasse diferente, você, enfim, entendesse o recado, né? Porque muitas vezes, quando a doença chega, é o universo te falando assim: presta atenção em você um pouco, do ritmo que tá, não vai rolar. Legal, legal. A gente fala muito disso, né, nas constelações sistêmicas, que é o trabalho que a gente usa, né, que é uma das técnicas para trabalhar também as emoções, os padrões da nossa vida. A gente fala muito sobre isso, né? Não adianta a gente perceber algo na gente e não querer
alterar, né, também, não né? querer mudar, né? É. Então, o princípio é a consciência do que está acontecendo, né? E a força para a gente mudar isso, né? É, porque você só muda aquilo que você conhece, né? Com certeza. O que está inconsciente, como é que você vai mudar se você não Com sabe, certeza, né? com certeza. Mas quando você mergulha nesse processo e passa a se autoconhecer, muitas vezes essa jornada, ela dá vazão a pessoas infinitamente melhores, né? Não é que para você ser uma pessoa melhor, você tem que passar por um câncer. Sim, sim. Mas, às vezes, essa é a oportunidade que a vida está te dando de enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu já vi muitas famílias que eram quebradas e se uniram porque alguém teve câncer, né? Eu já vi muita gente que não falava com outras pessoas ou que tinham, enfim, muita mágoa de muita coisa e usaram o câncer, a oportunidade de estar doente como Sim. libertação, né? Os Então, desafios são muito isso, né? É. A gente traz os desafios, eu gosto muito de falar isso. Quando você aí está passando por algum desafio, se observe, né? E faça a pergunta para você, o que que esse desafio está querendo me dizer? Né? O que que essa doença está querendo me dizer? O que com esse processo que eu estou vivendo, eu posso melhorar? Como é que isso pode me Porque ajudar? é uma coisa muito corajosa também, né? Sim. Porque você se olhar, você perceber as suas fraquezas, você entender que você não é o super-homem ou a super-mulher, que você tem, né, vulnerabilidades e que você precisa aprender a lidar com essas questões, isso é um ato de extrema coragem, né? Não é outra, não existe outra palavra. Sim. E as mulheres que passam pelo câncer de mama, elas têm essa coragem nata e muitas vezes elas nem sabem que elas têm essa coragem, né? Então é muito louco Com isso, certeza. né? E me diz uma coisa, Marcele, como é que essas mulheres podem aí que estão nos assistindo, né, a se observar? Como é que elas podem fazer esse processo, o autoexame, né? Ainda existe essa possibilidade? Ainda existe, o autoexame ele não é preconizado como forma de rastreamento, né, organizado. Há muito tempo atrás parou-se de divulgar isso porque o que acontecia é que a pessoa fazia o autoexame e ela tinha a falsa sensação de que ela não precisava fazer o exame clínico no médico ou que ela não precisava fazer os exames como a mamografia, por exemplo, né? Porque ela já se autoexaminou, não achou nada, tudo bem. Não tinha nada, não tinha nenhum E, nódulo, gente, né? não é assim, né? A pessoa tem que fazer o autoexame porque toda mulher precisa conhecer o próprio corpo, né? Então, você tem que se apalpar, você tem que uma vez por mês, depois do período menstrual, fazer aquele ritual até para observar e ver se tem alguma coisa esquisita, porque tudo que tiver esquisito e que não tiver no seu padrão e que de uma hora para outra acontecer, tem que procurar um médico, tem que investigar, Com né? certeza. Não é normal, tem que Alguma coisa tem que ser investigar. vista. E qual é o padrão disso, né? Essa busca por essa investigação, né? Os exames são feitos a partir de que idade? Como é que é? Conta pra gente Então, poder ajudar. o autoexame ele precisa começar a ser feito desde muito cedo para a mulher poder reconhecer quais são os sinais do seu próprio corpo. Tem uma Então, idade? não tem uma idade mínima, né? Mas vamos lá, a partir de 20 anos, né, você já pode se tocar, você já tem que se olhar no espelho, né? Porque se acontece um caso, por exemplo, do bico do peito estar invertido, é quando o peito vai para dentro, ou, por exemplo, se você se olha, se você se observa, na hora que aparece uma coisa estranha, como uma casca de laranja, uma vermelhidão, você vai saber que aquilo não estava ali. Agora, se você nunca se olhou, se você nunca se tocou, a casca vai aparecer, o bico vai inverter e você vai achar que Tá tudo bem. Então, E se não olhem, é se olhem, isso. meninas, se olhem, vai fazer toda a diferença. se olhem, se toquem, se conheçam, né? Isso é Legal. importante falar também, porque vários casos de câncer de mama são descobertos por parceiros, sejam Olha só. heterossexuais ou casais homossexuais, isso não importa. Mas muitas vezes é o parceiro que no toque sexual descobre alguma alteração e liga o diferença. alerta e fala, opa, tem um negócio aqui que no mês passado Não tava não estava assim, aqui. não tava desse jeito. E aí é o alerta para essa pessoa Interessante, saber, né? interessante. Precisa observar e ter esse alerta. E existem casos de câncer de mama em homem também. Né? 1%, de 1 a 2% dos casos são cânceres bem raros, mas eles acontecem, né? Então, tem homem que tem câncer de mama, porque tem glândula mamária, pode ter câncer, né? Interessante. Então, mas as mulheres têm a maior predisposição, sem dúvida alguma. Pelo simples fato de nascermos mulheres, já nascemos aí com a loteria de 50% de chance. Né? Já tá aqui Já na tá beira do gol. na beira do gol. E a partir, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos preconiza-se a mamografia anual, né? E abaixo dessa linha, somente se for um paciente com
índices elevados ou considerados de alto risco, né? Que são pacientes que têm casos de câncer de mama na árvore genealógica da mãe. Então, se tem irmã, se tem mãe, se tem tia, avó, né? E aí precisa fazer um acompanhamento melhor. Normalmente, quando é abaixo dos 40, vai fazer o ultrassom ou outros tipos de exames, como a testagem genética em alguns casos também, né? Não que isso previna qualquer coisa, mas é uma forma de controle, né? De você ir acompanhando aí. E precisa ter hábitos saudáveis, atividade física, comida saudável, meditação, tudo. E esses exames que você falou agora aqui pra gente, eles estão liberados? É fácil? É preciso ter convênio médico? Como é que essa mulher pode fazer isso? Então, na legislação brasileira, no SUS, todos esses exames eles são cobertos, né? Então, nós já temos hoje leis que garantem as mulheres, a partir dos 40 anos, a fazer a sua mamografia anual. Mas, na prática, não é bem assim, porque existe um gargalo muito grande, os tempos de espera ainda são muito altos, por isso que os índices no Brasil, as mulheres ainda chegam para tratamento em tempos muito tardios. Então, às vezes, uma mulher que descobriu um caroço de 2 centímetros, por exemplo, que é uma coisa bem pequena, enquanto ela espera agendar a biópsia, enquanto ela espera a tirar o laudo histopatológico, enquanto ela espera tudo isso, muitas vezes ela espera demais. E aí o que era uma coisa pequenininha, na hora que ela vai começar o tratamento, já está um bicho de 7 cabeças. E aí as chances são menores, né? Então é sempre uma briga. A gente está sempre brigando para que o governo, para que o Estado possa permitir igualdade de direito. Então, a saúde é um direito universal, precisa ser cumprido, né? Isso é a ideia, né, da questão do Outubro Rosa que você falou, né? É um ato político também, então é a exigência que a população pode oferecer, né? E dizer o que está realmente sendo necessário para essas mulheres. E precisa também dessa consciência social, né? Porque não é porque talvez eu tenha plano de saúde que também está o caos, né? Mas que eu não vou ligar para a pessoa que está no SUS e que tem que esperar, às vezes, 9 meses numa fila até conseguir um exame. Né? É a participação social, que pode ser feita através de campanhas online de pressão, né? Que podem ser feitas através de várias outras iniciativas e que mostram para os governantes que está errado, que tem que mudar, né? Porque eles estão lá porque foram eleitos, então eles precisam agir de acordo com a vontade do povo, e o povo precisa se manifestar, né? E é uma forma de exigir, mostrar aquilo que as mulheres precisam, né? O quanto essa doença precisa ser vista, e isso é muito importante pra gente. Às vezes a gente esquece, né? A gente esquece do que as pessoas estão passando. Tem a empatia, né, Fernanda? Sim. Eu costumo dizer que a gente só sente aquilo quando aquilo vira índice da nossa própria vida. É exatamente isso, porque antes das minhas irmãs ficarem doentes e cada doença foi diferente uma da outra, mas estava muito longe da minha realidade, não era uma coisa no meu radar. Né? E eu sei que o Outubro Rosa ainda hoje não é uma coisa no radar de muita gente, né? Ainda tem muito sensacionalismo, ainda tem muita gente que se aproveita, muitas empresas que simplesmente falam eu apoio o Outubro Rosa, mas quando você vai ver dentro da empresa, ela não libera o funcionário para fazer um exame de mamografia, por exemplo, né? Então, como assim apoio? Sim, né? Que apoio é esse, né? Só para botar lá um símbolo e vender mais? Sim. Isso é sensacionalista, né? Certeza. E nessa questão do trabalho, inclusive, existe também toda a parte de dispensa discriminatória. Por mais absurdo que pareça, a gente ainda tem mulheres, no século que a gente vive, no dia de hoje, alguém sofreu uma demissão discriminatória. A gente ainda tem mulheres passando por discriminação velada dos seus líderes ou dos seus colegas de trabalho pelo fato de ter tido um câncer de mama. Né? Então, isso é uma coisa que é inaceitável. Para a Fundação Nancy Rosa, isso é uma violência tão grande quanto a doença e isso é inaceitável. Mas isso a gente pode mudar. Com certeza. Né? E qual é o motivo alegado, geralmente? Né? O que essa mulher, na verdade, ela perde, né, na visão, né, dessas empresas? O que acontece? O empregador que faz esse tipo de discriminação, primeiro, ele não tem uma cultura empresarial de valorizar pessoas, ele tem uma cultura empresarial de valorizar números, né? Então, ele não enxerga os colaboradores como parte integrante daquele sistema, ele enxerga o quanto está produzindo e o quanto está dando de lucro, essa é a grande verdade. E quando uma pessoa fica doente, às vezes ela tem que passar um longo período afastada pelo INSS, né? E quando ela volta, a empresa não se preparou para recebê-la.
Só que o que ele não sabe, recentemente nós lançamos uma pesquisa junto com o LinkedIn, que é a maior rede de negócios, de networking, e essa pesquisa foi feita com 930 pacientes e pessoas próximas a pacientes e da cadeia de trabalho. E nessa pesquisa ficou avaliado o seguinte: apenas 37% continuou trabalhando. O que é muita gente que fica fora do mercado produtivo. Sim, sim. Né? Então, mais de 53% sofreu algum tipo de discriminação. Né? E olha que coisa engraçada. As 5 soft skills que as pacientes do questionário, né, da pesquisa, identificaram como sendo soft skills desenvolvidas durante o período da doença, que são habilidades finas, né, como paciência, como resiliência, como adaptabilidade, como persistência, são as 5 soft skills mais valorizadas no mercado de trabalho. Como pode isso? Que interessante. Porque, afinal de contas, quando essa mulher está no processo da doença, ela também se redescobre. Ela se redescobre totalmente, né? Porque quando você está lá com o bracinho esticado fazendo uma quimioterapia, a quimioterapia ela tem um tempo de gotejamento. Mesmo que você não queira, que você esteja com pressa, o paciente está lá, pô, eu tenho que ir, né? Eu tenho uma reunião agora. A quimioterapia vai pingar no tempo que ela tem que pingar. E é isso. Então você precisa desenvolver a paciência. E não tem escola para te ensinar isso, mas a vida de um paciente com câncer de mama ensina isso na prática. Com e como é que um empregador não valoriza isso? E, Marcele, me diz uma coisa, como é que é, né, o acesso dessas mulheres à Fundação Laço Rosa? Elas podem ir até a Fundação? O que elas podem ter da Fundação? Como é que essas mulheres que estão, né, nesse processo podem contar com a Fundação Laço Rosa no Rio de Janeiro, né? Elas podem, as que vivem no Rio de Janeiro, elas podem visitar a Fundação, mas como eu te falei, a gente não é uma instituição assistencialista, então lá ela não vai encontrar, por exemplo, apoio de cesta básica ou encaminhamento de hospital, nada nesse sentido, mas ela pode ir para os eventos que são abertos ao público e que são divulgados sempre nas nossas redes, ela pode ir voluntariar, ela pode ir tomar um café, ela pode ir lá e encontrar uma comunidade acolhedora para esse momento mais difícil, né, que ela vai estar passando. E para quem não é do Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo, ela tem, além do acesso à informação segura na nossa plataforma, que é trilingüe, então são conteúdos em inglês, Legal, português e espanhol, né? Então, pessoas de diversos... Porque a informação, às vezes, também é complexa de achar. É complexa e tem a preocupação das fake news também, né? Então, precisa saber os canais aonde buscar, então, se né? você quer informação aí sobre o câncer de mama, Fundação Laço Rosa, como que é o site? .com. fundaçãolaçorosa.com, tá fácil, então você vai lá e tem informação, você pode realmente saber que é uma fonte segura e você pode ajudar, né, outras pessoas divulgando, né, a Fundação Laço Rosa para você também poder auxiliar, né, nesse processo. E as pessoas chegam também muito através dos canais digitais, né? Então existem grupos de Facebook, existem grupos de WhatsApp e essa comunidade se fortalece, né? É a rede, né? É a sororidade, né? Com certeza. É o amparo ali de quem está passando com quem está chegando e isso é poderoso demais. E a sensação, né? do pertencimento, porque quando essa mulher, né, de alguma forma, talvez ela é diagnosticada, há uma sensação natural de exclusão. Né? Então é muito interessante isso, né? A gente até olha pelas leis sistêmicas, né? A exclusão é um processo onde essa mulher se sente fora do grupo. Né? Fora da sociedade, né? Fora e distante da identidade do feminino e incluir essa mulher é muito importante. E tem a coisa também dos padrões, né? De repetir padrões, né? Então, no meu caso, foram 2 irmãs, né? Vai saber os padrões que foram repetidos. Claro, isso pode ser visto também pela constelação, né? Como é que o motivo pelo qual essa doença, né, tá dentro da família. Com certeza a gente pode ver. Marcele, e como é a consequência disso, né, dessa mulher, dessa doença, quando ela é diagnosticada? Como é essa consequência na família? O que acontece, você que tem a vivência aí, né? O impacto é absurdo, né? É tão devastador quanto, muitas vezes, é mais desesperador do que o próprio paciente, né? Porque como espectador, você não sente a dor física, mas você sente a dor da alma e você muitas vezes não pode fazer nada, né? Então é desesperador, né? Você saber que muitas vezes
a pessoa que você ama vai precisar passar por um processo doloroso, mas você não pode trocar de lugar com ela, você não pode dar o seu braço ali para infundir a quimioterapia, você não pode ter um enjoo por ela, né? Você não pode ficar não sei quantos dias sentindo dores na cama por ela, né? Então você sente uma dor na alma que de fato precisa ser cuidada, né? O cuidador precisa de cuidado. Não é aquela história de que quem está em volta precisa se manter a fortaleza enquanto o outro está desabando, porque muitas vezes quando isso acontece, desaba a família inteira, né? E aí, às vezes, no processo é difícil de levantar, né? Então precisa ter esse olhar, precisa estar sempre ali em constante cuidado também, né? Porque é uma doença da família, né? Porque todo mundo se envolve, né? É. Todo mundo se envolve. Existe aí um movimento muito profundo de recuperação. É. Né? Então as pessoas se envolvem. E na parte de relacionamento, né? Como é que ficam as mulheres que estão aí no relacionamento? Aí o Descobrem bicho o câncer de pega. mama, né? Como é que Aí é? o bicho pega. Aí tem uma questão, principalmente, que é a questão da sexualidade. Porque, primeiro, né, apesar de vivermos num país chamado Brasil e de termos olhares liberais, acredite, ainda existe muito tabu e muito, né, pudor em falar de sexo. Né? E você não tem ideia de que um paciente em tratamento de câncer precisa falar sobre sexo, né? E o médico oncologista não fala. Ele fala que talvez o paciente vai ter uma mucosite, que é um efeito colateral que vai abrir feridas na boca. E aí ele fala que para que se tiver aquele efeito, ela toma lá aquele remedinho. Ou então que ela pode ter uma rachadura na pele se fizer a radioterapia. E para aquele efeito tem aquele outro remedinho. Mas você conta nos dedos de duas mãos os médicos que realmente falam para as suas pacientes: olha, você vai ter efeito colateral na sua parte sexual, você pode ter contratura, você pode ter um ressecamento tão forte que você vai sentir muita dor no ato sexual. Né? Isso não é falado, isso não é prescrito. E aí, faz o que com isso? Porque quando essa mulher vive, ela não foi informada, né? E aí ela não sabe como atuar. Com isso. Eu acho que quando o médico está muito centrado na cura da doença, mas o paciente é um todo. E aí, se você não conversa sobre isso, não só casamentos racham, mas essa mulher passa a se sentir muito culpada, né? E aí ela começa a se perguntar assim: é minha culpa que eu não tenho mais libido, ou que eu não estou mais com vontade de transar? É minha culpa porque eu estou sentindo dor? Será que é uma coisa da minha cabeça? Não é. É orgânico, então é o efeito colateral que ninguém falou que ela ia ter, né? E como que ela pode melhorar? No ano passado, nós fizemos uma campanha chamada #50 Tons de Rosa, linda, né? Maravilhosa, e uma das meninas que foi a posou... campanha das fotos, né? Foi linda, essa campanha foi linda. Foi a campanha das fotos, existe um website que tem ali algumas informações, e uma das meninas que posou para foto, que é a Fernanda, ela se reinventou totalmente. Fernanda, ela é enfermeira de formação, ela é paciente metastática, e a Fernanda tem menos de 40 anos, então ela escutou do médico e era uma pessoa que tinha uma vida sexual muito ativa. Então, quando ela foi se tratar e ela descobriu durante o processo, né, ela começou a sentir alguns sintomas que para ela aquilo não estava combinando. E ela falou para o médico, e o que ela escutou foi o seguinte: isso é normal. Você está tratando de... Isso é normal. E ela ficava assim: mas normal para quem, gente? Normal para pra mim, quem? é normal para quem? Não, tá complicado, isso né? não é normal. Sim, porque a mulher, ela quer viver a relação, quer continuar. Claro, né? por mais difícil que seja, Sim, claro. sim. E durante o tratamento, gente, não dá, as pessoas não aguentam. É orgânico, é físico. Tem vezes que você vai passar mal, dependendo do tipo de tratamento que você faça, você vai precisar repousar, mas você não está morta, você está se tratando, né? E a atividade sexual, ela faz parte da vida como um todo. E isso precisa ser cuidado. E a Fernanda, a história dela é tão incrível que ela foi buscar informação, né? Então ela foi fazer uma pós-graduação em sexualidade feminina. Interessante, muito bom. E a Fernanda hoje, ela é uma empreendedora do prazer, né? Ela não é garota de programa, ela é uma empreendedora. Não, tudo bem também se fosse, nada contra. Mas a Fernanda, ela é uma empreendedora, então hoje ela vive palestrando sobre sexualidade e câncer de mama. Ela é uma vendedora de produtos eróticos.
E ela fala com propriedade, não só porque ela viveu, Legal. mas porque ela tem conhecimento. Muito bom. Então dessa... quer dizer que é possível unir, mesmo com todo, né, esse sintoma que vai surgir. É possível totalmente, né? E o casal precisa estar muito preparado, né? O casal precisa entender que vai ter consequências, né? O casal precisa entender que algumas coisas vão mudar. Então, muitas vezes, aonde você tinha uma relação que era um pouco mais rápida, talvez o parceiro ou a parceira vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho nas preliminares, porque existem consequências orgânicas, né, da própria medicação. E isso não é uma coisa da cabeça da mulher. Exatamente. Ou do paciente, então, né? E aí, né, contando, né, esses fatos, a gente percebe o quanto realmente a estima dessa mulher é cutucada, né? Porque a estima, né, tá envolvendo tudo, a sexualidade, a beleza. Né? É o tempo todo o teste, né? É o tempo todo o teste para que essa mulher se sinta menos mulher, né? E acho que a grande sacada é quando essa paciente entende que não é sobre isso, que não é sobre não ser mulher, que ela é muito mulher, apesar de não ter um cabelo, apesar de não ter um peito, apesar de estar sofrendo todos aqueles efeitos, ela continua tão mulher quanto ela sempre foi, né? Porque a mulher é a força, né? A gente fala muito sobre a força da mulher. A mulher é a fé, a esperança de que as coisas podem dar certo. Sagrado, né? feminino, né? Com Tem certeza, essa com coisa certeza. Que vai além, né, só dessa questão da beleza. É, né? muito além. Nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos a a poder, profundidade. né, gente? Exatamente. É poder. E aí que a gente precisa usar esse poder, né? O que é nosso, né, de direito, e usar isso. Então, vendo, né, muitas vezes as pacientes, eu tive algumas oportunidades, né, de estar lá na Fundação Laço Rosa, e eu gosto de conversar com as pessoas, né? Então, conversando com as mulheres, eu senti muito isso, essas mulheres com muita força, com muita esperança, com muito poder. E é um poder que fica quase que uma bomba atômica, né? Ele fica ali concentrado, uma hora explode. E aí na hora que explode é lindo, né? Porque é na hora que essa mulher entende assim que ela pode tudo. Ela pode o que ela quiser na vida, né? Porque passou por um processo intenso. Então ela precisa renascer, ela precisa sair disso muito mais linda, né? Independente da aparência estética, né? Mas muito mais forte, né? Com certeza, a beleza está nisso, né? Nela se encontrar, né? Nela se ver. E eu acredito muito nisso, né? A força do feminino tem a ver com isso. O quanto essa mulher consegue se resgatar, consegue se colocar na vida. Né? Consegue se empoderar, né? Com consegue certeza. pegar aquilo tudo que ela está vivendo, se apropriar daquela experiência, sacudir, fazer a limonada suíça gourmet, né? Sim, nós já fazemos, não é mesmo? O dia a dia é esse. Com certeza. E se as pessoas quiserem ajudar aí a Laço Rosa, fazer parte, como é que elas fazem, Marcela? Como é que elas podem fazer isso? Entra no site da Fundação, lá tem todas as possibilidades de doação, seja ela financeira, seja ela através de produtos, seja ela através de ajudas solidárias, de voluntariado. Então, dentro do portal e nas redes sociais da Fundação tem tudo que qualquer pessoa que queira ajudar precisa saber. E aí é só ajudar, né? Seja doando um cabelo, seja fazendo um voluntariado, seja simplesmente replicando o site da Fundação e passando informação segura adiante, né? E compartilhando o nosso conteúdo. Legal. Marcela, eu tive a oportunidade ano passado, né, de estar com vocês, né, nesse evento do Cristo, né, onde vocês também colocam aí essa representação do Outubro Rosa no Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E eu queria que você me contasse como é que surgiu isso, né, se isso vem dessa história que você contou, do nascimento político, né, dessa questão da vida e da luta pela doença. E como é que isso chegou até o Cristo, né? Como é que foi isso? Eu não sei se eu já te contei isso, né? Mas a primeira vez que nós subimos o Cristo Redentor, a Aline ainda estava na cadeira de roda e ela já estava muito debilitada, né? Então, minha irmã já estava careca, muito debilitada na cadeirinha de roda. E nós soubemos de um evento que aconteceria no Cristo Redentor, né? Foi a primeira vez que ele foi iluminado de rosa e foi no ano que Carolina Herrera veio ao Brasil, né? Carolina Herrera, ícone da moda mundial, ela estava vindo ao Brasil para essa cerimônia. E naquele estágio da doença, né, o paciente com câncer ele ganha um oncocard. O oncocard é um direito de pedir o que ele quiser, né? Okay. E
O Oncocard da minha irmã era que ela queria ir à cerimônia de iluminação do Cristo, que era um evento muito fechado, né? Mas tudo bem, vamos usar o Oncocard. Então eu liguei para muitas pessoas e me apresentei, falei que minha irmã estava doente, que ela estava debilitada, que ela era paciente e pedi um convite, que obviamente me foi negado e eu não tinha acesso ao evento, né? Quem produzia esse evento? Então, tinha uma produção mega envolvida junto com Carolina Herrera e o fato é que eu não tinha convite, né? Então, só me cabia uma opção. Para ir a esse evento e levar a minha irmã, eu precisaria usar a minha cara de pau, né? E entrar de penetra. E assim foi, né? E aí eu sugeri isso. Eu sugeri, é o tal do Oncocard, né? E eu falei assim, vou passar o Oncocard. E aí nós fomos, chegou o dia do evento, a Aline se arrumou, eu me arrumei e nós pensamos, quem vai barrar uma pessoa carequinha na cadeira de rodas? Com uma irmã linda e maravilhosa. Não tem, gente. Fazendo só acompanhante, dela, né? Inclusive. E nós fomos, e eu lembro que tinham 3 etapas de acesso, né? E a cadeira de roda foi numa reta só, e a gente entrou de penetra. Mas o que eu vi naquele dia foi algo assim tão, tão lindo e tão poderoso, que nesse dia nós entendemos que era aquilo que a gente nem sabia o que estava acontecendo, mas a gente sabia que era aquilo que a gente queria fazer. Naquele dia eu vi 4 mulheres assim muito poderosas, né, falando. Eu vi Mayra Calef, que é a presidente da FEMAMA, da federação, que é uma médica, mastologista que começou todo esse movimento no Brasil. Eu vi Andréia Natal, que é diretora-geral do Copacabana Palace. Eu vi Carolina Herrera com uma força absurda, né? E eu falei, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu acho que a gente quer fazer isso aqui também. E um ano depois, nós estávamos assumindo todos esses eventos, né, do Cristo Redentor. Desde 2011, a Fundação Laço Rosa é responsável por essa grande festa, né? Então, de penetras da festa, nós passamos a donos do espetáculo, né? Maravilhoso, história maravilhosa. Maravilhosa. E Carolina Herrera, um ano depois, escolheu a Fundação Laço Rosa para ser a única instituição brasileira a receber aporte financeiro, né, da marca, né? E esse ano eu tive a oportunidade de ser convidada para um jantar. A Carolina Herrera veio ao Brasil novamente. Chiquérrima, Marcele Medeiros. Chiquérrima. Não, e olha, o mais louco é que eu sentei na mesa de Carolina Herrera para jantar com ela. E aí, quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, a pessoa foi penetra lá atrás. Ai, tá na mesa. Tô na mesa. Junto com ela. Beijo, tchau, né? Mas que legal. E aí nasceu desse dia, a gente entendeu que aquilo era algo muito significativo, não só por ser um ato político, mas porque também é um evento onde nós selecionamos alguns pacientes para estar ali, naquele momento, fazendo essa celebração com o Padre Omar, que é especial demais, tendo apoio da Arquidiocese, do Treino Corcovado. É uma verdadeira operação de guerra, né? Porque a gente nunca sabe o tempo como vai ser, né? Então, com certeza. A previsão do tempo é algo que a gente não manda. Eu tive sorte, aquele dia tava Você teve sol, sorte, tava um tempo tava maravilhoso, bonito. Né? Mas a gente já subiu o Cristo com um tempo lindo e nevoeiro lá em cima de você não enxergar um palmo no nariz, né? E é sempre uma operação de guerra. Mas a gente sempre tem a felicidade, assim, de reforçar a fé, de subir naquele monumento para abrir as celebrações do Outubro Rosa, da Fundação Laço Rosa, e para agradecer a jornada, né? O nosso ciclo de mais um ano, porque é ali nos pés do Cristo Redentor que a gente pega toda a energia daquele momento e fala, ok, estamos no caminho certo, vamos mais um pouco, vamos mais além, né? Porque é uma energia que é indescritível. Fantástico, é lindo, né? É lindo ver, né, todo mundo naquele sistema acontecendo, né? E as pessoas na mesma vibração, isso, né? Isso é lindo. Então isso tem é lindo. Desde pacientes que estão em tratamento, até pessoas que já foram curadas, até parentes que vão. Então é uma lista muito fechada de convidados. Sim. Né? E tem muita gente boa ali, né? Tem mulheres que representam isso tudo, né? Quantas mulheres já foram representar? Mulheres famosas, né, que representaram. Sempre, todos os anos, a gente escolhe algumas madrinhas, né? Então nós já tivemos várias artistas maravilhosas, várias madrinhas assim fantásticas, né? E esse ano a nossa madrinha foi Flávia Alessandra e Júlia Costa, mãe e filha pela primeira vez. Muito legal isso. E quando a gente escolhe uma madrinha para representar o nosso Outubro Rosa, ela precisa ir mais além. Ela tem que ter a verdade ali de uma causa social, né? Ela precisa acolher as pacientes. Esse ano especificamente nós tivemos um atraso na programação de quase 1 hora, né? Então durante quase 1 hora
tanto a Flávia Alessandra quanto a Júlia Costa, elas foram assim, incríveis com as pacientes, com o público que estava lá, elas foram muito generosas, né, de dar muito carinho para essas pessoas, de fazer centenas de fotos, de esbanjar simpatia e empatia, né? E isso fez Legal. toda a diferença, Com certeza, né? Então, faz parte, até também para esse movimento crescer, né? Isso com certeza. muito legal. Porque todas elas que são escolhidas madrinhas do nosso Outubro Rosa, elas são porta-vozes, né? Então elas usam as suas redes sociais, elas usam a sua representatividade pública para falar de uma causa que é de todos nós, né? Então isso é incrível. Gente, eu quero agradecer você que esteve aí acompanhando a gente. Quero agradecer a Marcele Medeiros, né? Prazer é esteve todo aqui meu. comigo. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui com o público e contar um pouco mais. Acho que informação é tudo, né? Informação é poder, né? Poder. E Poder eu amo total. informação, né? Eu gosto de Maravilhoso. informação. Eu sou uma pessoa Maravilhoso. teórica. Eu gosto de informação, eu gosto de saber o que está acontecendo, né? Eu gosto de falar, bom, é Outubro Rosa? O que é Outubro Rosa, né? O que a gente vai fazer com essa informação? Então eu espero que o que você tenha ouvido aí tenha ajudado você e que o Outubro Rosa possa se perpetuar. Que não seja só outubro, né, Não, Marcele? Outubro Rosa é todo dia, gente. Outubro Rosa é toda hora, né? Então, isso aí. é isso. Cuide-se, né? E quem quiser saber mais informação, procure os sites seguros, vá no site do INCA. Legal. Esse ano são previstos 59 mil novos casos, 720 novos casos, quase 60 mil novos casos, né, de diagnóstico, né? Então, informe-se, cuide-se e viva. E se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com as pessoas que você gosta, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque sempre eu vou trazer algo novo pra você. Um beijo e até o próximo vídeo.